Então, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui uma sessãozinha de livre de perguntas. Enquanto o professor Victor Victorelli não chega, que ele vai chegar às 21 horas. E a gente tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Então, eu pretendo continuar a leitura de Aristóteles. Eu queria saber algumas coisas. A Uhum. primeira é se eu posso ignorar, por enquanto, os outros livros e partir para metafísica e física. Não, não pode. Não pode ir direto para física. Eu acho bem complicado. Tu poderia mandar um plano depois? Deixa eu fazer uma pergunta. Já leu alguma coisa de Platão? Eu li a República e o resto que eu sei de Platão eu li na História da Filosofia do Padre Cópio. Tá. Tu leu a República. Sim. Interessante. Tu leu o diálogo, um dos diálogos mais compridos e não leu os outros, no caso. Ok. Se tu não tivesse lido nada de Platão, não tivesse ideia nenhuma, eu diria para começar por Platão. Mas como tu já leu, eu não tenho um guia preparado para Aristóteles, eu tô montando um guia de Platão agora, que eu vou depois divulgar. Mas Aristóteles, deixa eu ver. O ideal é que se comece pelo categorias. O ideal é que se comece pelo categorias. Deixa eu só. Me dá só um segundinho, tá? Que eu vou pegar uns livros ali para te mostrar. Hum. Olha só, o ideal é que se comece pelo categorias, que é esse livreto aqui, pequenininho, mas ele vai confundir um pouco em algumas partes. Tá. Aí, o que que tu pode fazer? Tu pode ler junto com ele esse outro livro aqui, Isagogé, ou Isagog, eu não sei, não me lembro exatamente a pronúncia dele, tá? Isagog ou Isagogé, do Porfírio de Tiro, que é uma introdução às categorias. O que que ele vai desenvolver aqui? Os cinco gêneros generalíssimos. Na verdade, a gente tem uma aula aqui no clube que fala muito bem sobre os cinco gêneros generalíssimos. É com base nesse livro aqui, tá? Mas recomendo que se leia junto da categorias daquele ali. Depois, sobre o categorias, recomendo que tenha mais de uma edição, mais de uma tradução, para que tu possa comparar algumas frases, tá? Se tu tá lendo Aristóteles e uma frase ficou muito estranha, provavelmente é problema de tradução. Não problema, mas assim, pensa que é difícil, é muito difícil fazer a tradução, uma tradução boa. E eu não tenho nenhuma tradução em português de Aristóteles que seja realmente muito boa, tá? Eu tenho só várias em português. Do Platão, eu tô começando a ter, que é isso que está aqui, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução considerada boa de Platão. Mas de Aristóteles não se tem a mesma coisa em português, tá? Bom, também é interessante que tu leia esse aqui, tá? O História da Filosofia Antiga, Filosofia Grega e Romana, do Giovanni Reale, porque ele é bem curtinho e bem introdutório. Vai dar uma geral de toda a filosofia de Aristóteles. Eu gosto, uma das técnicas do Aristóteles, né, uma das técnicas do proceder dele, é primeiro fazer um esboço da coisa e depois ir desenvolvendo ela, parte a parte. Então, esse tipo de livro geral da filosofia vai te dar um esboço da teoria dele e depois tu vai lapidando esse esboço, tá? E tem o órgão, né? O Categorias é o primeiro livro do órgão. Depois tu vai ter uma série de desafios aqui no órgão.
são os livros que vêm depois das categorias, que é o da interpretação e os analíticos, tá? Isso aí já vai te demandar bastante tempo e atenção, porque não são livros fáceis, tá? Mas esse é o primeiro passo, o órgão. Se quiser seguir a risca, a ordem, tá? Se não quiser seguir a risca a ordem, tu tem que me dizer qual que é o teu assunto que tu prefere. Qual o assunto que tu tem mais interesse em estudar, em saber? É, cara, eu comecei a estudar Aristóteles porque eu queria chegar a São Tomás. Tá bom, Eu, pelo mesmo motivo. então tem que seguir a ordem. Afastar? Então tem que seguir a ordem. E aí eu vou dar uma dica de ouro aqui, então. Ó, tu já vai ler Santo Tomás conforme tu lê Aristóteles, porque o que que tu vai fazer? Tu vai, peraí. Bom, já te falei que tu vai ler o Categorias, acompanhado do Isagogé do Porfírio, certo? Depois do Categorias, o que que vem? Da interpretação. Aí tu vai comprar, além do Categorias, né? É pequenininho ali, é baratinho. O Isagogé, acho que não é caro também. E o órgão, que é esse maior aqui, que daí vai ter todos os livros da lógica do Aristóteles, inclusive o da interpretação, tu compra este aqui de Santo Tomás, tá? Que é o comentário sobre a interpretação. Então, tu vai ter um comentário te ajudando no Categorias, que é o comentário do Porfírio, e um comentário já de Santo Tomás de Aquino sobre o da interpretação. Então, o teu interesse maior, que é por Santo Tomás de Aquino, já vai começar a ganhar vida aqui, nesse comentário de Aristóteles, tá? Sobre a interpretação. Porque, assim, ó, ler o Aristóteles sem comentários é dificílimo, não se aprofunda, tá? Então, é realmente o trabalho de alguns anos ler todo o Aristóteles, por quê? Porque tu vai ter que ler os comentários junto. Pelo menos os do Porfírio e os do São Tomás, tá? E, e o São Tomás tem comentários de vários livros, então não é só sobre a interpretação. Temos o comentário sobre os Segundos Analíticos também, que é esse livro aqui. Só que olha a grossura do livro. É um livro grande. 700 páginas. Vai dar um trabalho desgraçado ler esse livro. Porque não é fácil. Tá? Mas esse é o caminho inicial, então. Se teu interesse é chegar em Santo Tomás, tu vai ter que pegar a lógica de Aristóteles, porque Santo Tomás usa muito. Usa muito. Não é em vão que ele Parece um comentou. caminho de 5 anos aí, por aí. 5 anos. Não sei se tanto. Depende do teu hábito de leitura. Depende de quanto tu lê. E como é que tá o teu nível de leitura, né? Porque não adianta ler e não absorver, não entender, né? Sim. Eu também tenho uma pergunta. Tem mais alguma? Pode falar. Tá, eu anotei aqui na minha agenda, eu vou ler daqui. Tá. É, a primeira é: como podemos dizer que o movimento é oriundo do próprio ser que vive? Por exemplo, o sol e uma bactéria, ou uma inteligência artificial e uma planta. Isso não ficou claro para mim. Eu não peguei bem a ideia da pergunta. De que o, o movimento é oriundo do próprio ser e não de coisas externas a ele. Tipo o sol e uma bactéria. Aí eu comparo também a bactéria com a planta. A inteligência artificial e uma planta. Porque a Em a- inteligência artificial se não parte dela. Tu ouviu meus stories recentemente?
Não, No Insta? não Não sei acompanha? se é exatamente. No Instagram. Eu acompanho, acompanho. Ah, tá, é porque eu falei sobre isso ontem, eu acho, né? Pera aí. É sobre a reflexão que você fez? Não, não, essa pergunta que tu fez, eu mencionei esses dias sobre a planta lá, um cara perguntou também, não me lembro quem que foi, ou foi tu É, mesmo, tu foi eu. mesmo que perguntou, né? Pois é, Uhum. então eu coloquei lá porque tu tem que, como eu posso dizer, tem que ter um framework realista das coisas. Então, o que que é uma inteligência artificial? No fundo, o que que é uma inteligência artificial, tá? Como programador falando agora, como um cientista da computação. Ela é, lá no início, nos fundamentos dela, ela é uma placa elétrica. Dado uma tensão de entrada, por exemplo, alta tensão ou baixa tensão, ela vai dar um retorno com base no seu circuito, alta tensão ou baixa tensão. Então, por exemplo, se a lógica dela for uma simples negação, dada o input de uma alta tensão, ela vai te retornar baixa tensão. Tá? Isso é o que faz um computador, lá no fundamento dele. É isso. Aí tu vai pegar esses inputs e vai multiplicar eles por bilhões de inputs. Tu vai pegar esses circuitos internos, essas lógicas, que se baseiam em ou e negação, ou e negação. O que que é o ou? Dada uma tensão alta, a resposta é tensão alta. Né? De dois inputs, se um for tensão alta e o outro não, a resposta é tensão alta. Se o outro for tensão alta e o outro não, resposta é tensão alta. Se os dois forem tensão baixa, aí a resposta é tensão baixa. Esse é o ou, operador lógico ou, né? Então, o ou ele é ou um dos dois é verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Se ambos forem verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Se ambos forem falso, aí sim a resposta é falso, tá? Com base nisso, nesse processamentozinho, tá? Tu multiplica ele, escala ele, adiciona muita complexidade com base nesse módulozinho pequeno. Tu tem um computador. O que que a IA vai fazer no meio disso? Ela vai usar heurísticas, pesos, tá? Então, por exemplo, dada uma imagem, dada uma imagem. O que que é essa imagem para IA? O input, que eu acabei de descrever, tensão alta e tensão baixa. Ela interpreta a imagem de alguma maneira entre tensão alta e tensão baixa, só que milhares de combinações. Ela vai dizer, com base nas minhas respostas que tu já me deu, com base nesses inputs e nas respostas que tu já me deu, eh, provavelmente 90% de chance de ser um cachorro essa imagem. Aí ela vai dar o input de cachorro. Como é que ela entendeu que aquilo é um cachorro? Não. Ela só calculou, com base no que ela já sabia, o que que aqueles inputs mais se aproximam dentro do circuitozinho dela. Ah, é cachorro, então ela gospe cachorro. Se a imagem mais se aproximar de uma casa, ela vai cuspir casa. Por quê? Porque ela já tem circuitos ali pré-definidos que vão apontar para um desses caminhos. Isso é uma IA. Então, a IA, ela é simplesmente reações químicas, né? Ela é simplesmente energia. Claro, com base numa lógica, com base num circuito, com base num código, numa programação, tudo mais que vem por aí. Mas no fundo ela é isso, tá? Ela não tem um corpo organizado com órgãos, né? Todo ser vivo, ele é um corpo organizado, um corpo composto de órgãos. E cada órgão realiza uma tarefa em função do fim último, que é próprio da alma, que dá forma ao todo, né? Então, tu pode observar. O que que eu vejo na natureza? Eu vejo seres inanimados, eu vejo reações químicas que derivam de seres inanimados,
Porque tu não pode dizer que, por exemplo, um elétron, porque ele fica orbitando ali a partícula, ele é animado, né? Porque aí tu vai. Se tu até pode definir se tu quiser, mas essa não é a definição comum. A definição comum filosófica vai pressupor que seja realmente um, um todo composto de órgãos físicos que a gente consegue reconhecer realmente. Cada um desses órgãos, eles estão unidos por uma certa unidade, que é a forma, que é a alma, no caso. E esse ser, ele sempre vai ter operações próprias à vida. Quais são? De alguma maneira, ele vai se alimentar, de alguma maneira, ele vai crescer, e de alguma maneira, ele vai morrer. Ele vai decair. Tem que ter isso para ser vida na filosofia. O Maiá não tem isso, por exemplo. Iá não se alimenta, Iá não cresce, Iá não morre, não decai, tá? O Sol, para Aristóteles, já é um outro tipo, não é como a gente vê o Sol hoje. O Sol em Aristóteles já tem um nível de maior de divindade, tá? É que ele categoriza o corpo do éter como superior às outras coisas, que Sim, tem éter, tá? o éter é superior. Acho que eu entendi. Então, mas aí a só uma coisa, é porque é uma dúvida Pode bem, perguntar, pode parece perguntar. bem besta, tá? Ligar e desligar o computador, a IA, não poderia fazer tipo uma analogia para dizer que é uma morte, uma vida, ou dizer que a energia é como um alimento. O cara me fez essas analogias e eu realmente não sei responder. Eu não entendo direito isso. Quem é que dá a energia? Eu ou ela mesma? Quem é que procura a energia? Ela é um ser que procura ter energia? Ou ela depende inteiramente de mim? Sou um outro ser. Ah, entendi, que agora eu entendi. Entendeu? Ou tu Tá, até pode entender assim: é o alimento. O alimento de um computador é a energia que percorre o seu sistema. Ok, mas a gente não pode dizer que o computador se nutre. Ele não busca essa energia por si só. Somos nós que jogamos essa energia para ali. Direcionamos essa energia. entendi. Posso partir para minha segunda pergunta? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar e quiser falar. Pode perguntar, pessoal. Tá. Aí agora seria sobre o evolucionismo. Evolucionismo. É, eu vou ler primeiro o que eu falei e eu vou tentar explicar aqui. Tá. Por exemplo, o ser humano, em determinados tempos históricos, sofre algumas mudanças e adaptações por conta de doenças, tipo a peste negra e outros. Aí esse carinha que eu tô falando, ele me deu um exemplo de que na peste negra o humano desenvolveu uma capacidade e melhorou essa capacidade e ele fez uma sequência, como é que eu posso dizer? Acho que é bola de neve que se fala, de que a gente evolui em pequenas adaptações e pequenas microevoluções, ele fala assim, e chega uma hora que nessas microevoluções se torna uma evolução que se muda a espécie. Aí existe essa mudança de espécie a partir de microevoluções? Existe desde que seja espécie no sentido da ciência moderna. Por exemplo, a ciência moderna vai te dizer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver isso juntos. Deixa eu compartilhar a tela. Mico-leão dourado. Mico-leão dourado, tá? É... Nome científico: Leontopithecus rosalia. Ó, interessante isso aqui, ó. Leontopithecus deve ser o gênero. Rosalia deve ser o quê? A, a forma?
Diferença específica. Lembra, Isso. a definição é composta por gênero próximo e diferença específica. Então, provavelmente deve ser isso aqui. Mas não no nosso sentido filosófico. Por quê? Deixa eu pensar aqui. Mico-leão dourado, espécies. Vamos ver aqui. Se ele me dá várias. Uma tela só aqui. Gênero, aqui, ó. Gênero, tarará, Leontopithecus. Deixa eu ver. Vamos ver se eu tenho vários aqui. Aqui, ó. Vamos pegar o caiçara e vamos pegar o rosália. Mico-leão de cara preta. E deixa eu mover aqui pra baixo. E o mico-leão dourado, tá? Temos aqui os nossos dois exemplares. O que que a ciência moderna vai dizer? São seres de espécies diferentes, tá? Esse aqui é da espécie Leontopithecus caeçara e esse aqui é o da rosália, tá? O que que nós, com Aristóteles, vamos olhar e vamos entender aqui? Bicho, esse cara aqui, esse mico-leão dourado, e esse outro mico-leão dourado aqui, mico-leão da cara preta, são o mesmo animal. Ambos são mico-leão. Ambos são da mesma espécie. O que que eu vejo de diferença neles? Esse aqui tem um pelinho aqui no rosto mais preto, diferença quantitativa, diferença quantitativa, tá? E qualitativa, diferenças acidentais, não substanciais. Esse aqui ele é mais dourado, né? O pelinho em volta do rosto. Esse aqui também parece que o rostinho dele em si é mais pretinho. E esse é um rostinho mais clarinho. Os dedos também. O mico-leão da cara preta tem os dedos mais pretos também. E esse aqui tem os dedos mais rosados. Quais são essas diferenças todas? Diferenças acidentais. Diferença de qualidade ou de quantidade, tá? Diferenças acidentais na filosofia não altera a espécie. Não altera a espécie. Com base na nossa aula, a gente já explicou isso, tá? Então, o que que é possível de acontecer? Mutação é possível de acontecer? Filosoficamente falando? Claro, claro que é possível de acontecer. É possível acontecer as mutações acidentais. Tanto que aconteceu, né? Esse cara aqui tem o rostinho preto e aquele lá tem o rostinho branquinho. Como é que isso é passado adiante? Porque essa é uma diferença realmente material, genética. Isso está codificado no corpinho desse animal. Ele passa adiante isso para os seus filhos, correto? Né? Ao longo de várias mutaçõezinhas, ele foi modificando o seu DNA. Como o ser passa ali os seus genes adiante, ele passa para os filhotinhos junto. Essas mutações. Ahn, Acontece que não é uma mutação substancial. Não se trata de um outro animal. É o mesmo animal, é o mico-leão, tá? Então, isso aqui, que é o que teu amigo te falou, não demonstra que há evolução no sentido de Darwin. Evolução no sentido de que, dado esse macaco aqui, dadas as condições externas necessárias, dada a quantidade de tempo necessária, ele possa se transformar num homem. Não. Isso é impossível. Porque em algum momento ele teria que se tornar mais complexo, ter uma forma superior à qual ele tem. De onde ele receberia essa forma? Só se Deus concedesse para ele. Aí sim. Mas ele por si só, excluindo Deus da equação, como o Darwin propõe na sua teoria, apesar de que ele acreditava em Deus, né, a teoria dele é aqui. O animal ele consegue mutar substancialmente sozinho, sem contar com Deus, né? Sem contar com alguém que vá ali e realmente mude essa forma dele. E isso não tem como. Nenhum ser consegue criar, se causar, se criar. Então a gente tem um limite, que é a nossa forma substancial, que é o que faz com que a gente seja o que somos.
Pois é, esses darwinistas, eles dizem justamente que não existe uma diferença qualitativa entre um primata e um ser humano, mas só quantitativa. Pô, Pode mas aí, dizer que o... que evidências eles Pode vão falar. usar? Porque as evidências da realidade são todas contrárias a isso. Tu não vê nenhum animal capaz de construir uma máquina de produzir objetos. Por quê? Porque eles não têm acesso à forma. Para te construir uma máquina-ferramenta, o que que é uma máquina? Qual que é a diferença entre uma ferramenta que o animal é capaz de usar? Deve ter na internet videozinho de macaco usando um galho. Vamos ver aqui, ó. Macaco usando ferramenta. Vamos ver aqui. De repente aqui. Using tools. É, ali, ó, usando um galinho. Estão vendo aqui ele com um galho, manipulando um galho? Ele pode usar isso aqui para alcançar uma fruta, por exemplo. Ó, batendo uma pedra na outra ali. Perfeito. Tu viu, ó, esse macaco aqui, olha que legal. Ele usa um graveto para buscar o alimento, animais que estão escondidos numa caverninha ali, né? Ele usou o graveto para fazer o animal sair dali. Então, os animais eles conseguem usar ferramentas, sim, mas eles não conseguem utilizar nem produzir máquinas ferramentas. Por quê? Porque ele não conseguindo abstrair a forma da ferramenta e mantê-la na memória que a gente tem, eles também têm uma memória, mas a memória animal, ela é qualitativamente diferente. A memória do homem, ela primeiro que dura mais tempo, segundo que, o principal agora, o homem consegue conscientemente usar a memória. Então, por exemplo, agora eu conscientemente vou pensar num sino. Pum, evoquei a memória de um sino. Tô pensando num sino agora. Nenhum animal faz isso. O animal ele age instintivamente, tá? Então, por que que ele não consegue produzir ou utilizar uma máquina ferramenta? Porque não tendo a forma da ferramenta, ele não vai conseguir produzir uma máquina que produza a ferramenta. Porque a máquina que produz a ferramenta depende de imprimir a forma naquele material. Então, tu vai ter que meio que ensinar a máquina como é que ela vai imprimir a forma naquele material. E o animal não conseguiria nunca fazer isso, porque ele não detém a forma em primeiro lugar, né? Então, as evidências, ó, por exemplo, o João de Barro. O João de Barro, ele, desde que surgiu, o João de Barro, vamos botar aqui, olha a casinha dele. Desde que o João de Barro, essa espécie aqui de João de Barro, surgiu no planeta Terra, não sei quando foi isso, ele faz a mesma casa. Por quê? Porque ele não tem a forma da casa. Ele tem simplesmente codificado no corpo dele, no DNA dele, instintivamente, esta estrutura. O homem não. O homem, tendo a forma de casa, consegue cada vez ir aprimorando a sua casa. Então, vamos pegar casa medieval. Ó, só coisa de Minecraft aqui. Ó, aqui, por exemplo, tá uma casa aqui, como era uma casa na Idade Média. Agora tem uma casa moderna, a gente foi melhorando, né? Tem outras opções aqui, tá? O João de Barro não, ele nunca vai conseguir passar disso aqui, ele vai sempre ficar nessa casinha aqui, porque isso está gravado na sua essência. Então, as evidências da Então, realidade nos indicam sempre que não há racionalidade no animal, então é uma diferença qualitativa, né? entendi. Então já seria meio que uma pequena parte da resposta no caso do gorila Coco, Coco, acho que é assim. Macaco, o gorila coco? Isso. Aí tinha um outro também que ele via teatro e ele pegava a linguagem de sinais e explicava para os outros macaquinhos o teatro. Só que eu não entendi muito bem essa parte, assim.
Ó, olha como é que entra a imaginação humana, tá? A imaginação humana, a interpretação humana de um animal. Tem ali o macaco. O macaco consegue. O macaco tem mão e dedos, inclusive, né? Tem dedos. Ter dedos é uma diferença forte entre os animais. Ele tem dedos articulados ali, de certa maneira. Ele observa uma pessoa fazendo transmitindo uma palavra por meio de uma linguagem de sinal. Vamos supor aqui que isso aqui seja um símbolo. Ele vê isso. Ele é capaz de reproduzir isso? Sim, ele é capaz, porque ele viu, ele obteve um conhecimento sensitivo ali, um conhecimento bruto, e guardou isso na sua memória bruta. Aí depois ele vai lá no seu grupelho ali de macacos e faz a mesma coisa. Aí o ser humano olha pra isso e diz: ah, aquele macaco ali, ele entendeu o que que a pessoa tava falando com o seu sinal e depois contou a história pros outros macacos. Sendo que isso é pura imaginação humana. É claro que não é isso. É ele imitando. Por exemplo, tu poderia pegar um papagaio e contar uma história pra ele. Pega de todos os papagaios que existem e já existiram na Terra, aquele que melhor fala. Tu vai se surpreender. Ele vai imitar um ser humano assim, perfeitamente, tá? Se a gente pegar o melhor papagaio que já existiu. Aí tu pega esse papagaio, conta uma história pra ele, faz ele memorizar uma história. E se ele repetir aquilo, tu vai dizer: olha, ele tá contando a história pra ti, presta atenção. Mas ele não tá contando a história pra ti. Ele tá fazendo uma mimese ali, ele tá replicando um som que ele gravou na memória, sem entender do que se trata realmente. Capiche? Oi? Deu pra pegar? Deu. Só mais uma parte. No caso dele conseguir é, lembrar desses símbolos, mesmo sem não ter visto, não é uma capacidade de associação, de interjeição? Mas o animal consegue Ele- associar. Por que que ele não conseguiria associar? Olha só, ele consegue associar, o macaquinho lá consegue associar o pauzinho com alcançar uma fruta. Ou usar o pauzinho pra fazer com que o animal saia da caverninha, certo? Aranha. Aranha. Vou pegar aqui. Aranha. É. Não vou me lembrar o nome, mas ela faz um casulo na terra. Não. Aranha armadilha? É. Bom, eu não vou me lembrar o nome da aranha, mas tem uma aranha que ela consegue fazer uma armadilha, tá? Então ela associa a armadilha que ela tá fazendo com comida, porque ela sabe que alguém vai cair ali e... Ah, eu não tava compartilhando minha tela, né? Mas eu tava procurando aranha ali no Google. Com algum animal que vai cair ali, né? Até na teia, né? Ela associa a teia com uma armadilha para pegar mosquinhas, por exemplo. A associação é perfeitamente possível. O que que ela não vai conseguir fazer? Associação de conceitos, associação de essências. A Arena vai nunca conseguir pensar, por exemplo, num unicórnio ou num Pégaso. O que que é o Pégaso? O Pégaso é a junção de um cavalo com uma águia, ou um ser que voa. Por que que a aranha nunca conseguiria pensar nele ou interagir, associar, o que for, qualquer operação? Porque para que tu pense num Pégaso, tu precisa integrar duas essências, dois conceitos. Porque este conceito em si não existe na realidade concreta. É um ente de razão, sem referente concreto. Mesmo, é, por exemplo, no caso do Coco, que ela fala que ela gosta da humanidade ou que se sentiu triste por isso, é pura. Ela meio que não pensa nisso, exatamente. Ela não pensa nisso,
Ela disse que se sente triste quando? Qual que seria o contexto? Parece que ela tá falando que ela fala um pouco da humanidade, ou que ela se sente. Eu não me lembro bem, eu não assisti muito bem o vídeo. Mas ela Ah, fala tá. dos humanos, e que ela gosta deles e tudo. Não, mas assim, ó, não que o que ela esteja falando seja realmente que venha lá de um raciocínio ou de uma vontade que ela tem. Mas ela realmente pode ter afetos aos homens, né? Eu acredito fortemente que se tu tiver um cachorro em casa, ele tem afeto por ti, ele gosta de ti. Concorda comigo? Sim. Mas ele não te ama. Desculpa estragar aí Uhum. o pessoal que tem pet e acha que o pet ama. O pet não ama. Amar já é uma operação da razão, já é uma operação mais alta. Ah, mas o cachorro se sacrificou pelo dono. Isso não é um exemplo de amor? Não é um exemplo de amor. Isso está codificado na natureza dele, no instinto dele. É natural que um cachorro, por exemplo, se sacrifique pela matilha ou algo do tipo, porque existe um impulso na natureza fortíssimo, que é o da preservação da espécie.